Sabe, às vezes eu confundo o Ambrose Bierce, de vários contos que eu já narrei aqui, entre eles Um Habitante de Carcoça, com Algernon Blackwood, de Os Salgueiros. E é uma confusão inaceitável, embora as iniciais dos dois escritores sejam as mesmas. Ambrose Bierce veio antes. Nascido em 1842, foi um jornalista satírico, crítico, escritor estadunidense, morto em 1913. Diferente de Algernon Blackwood, nascido em 1869, morto em 1951, Algernon ele mesmo narrava suas histórias no rádio. É incrível, não sabia disso. Lendo uma matéria na revista Bula, que fiquei sabendo. E com essa ideia de trazer mais conhecimentos gerais sobre os escritores que a gente narra aqui no canal, que eu resolvi criar uma nova série no meu Insta, Conta um Conto _Favaro. Vai lá que você vai encontrar a série Conta um Quiz Literário, onde você vai encontrar várias perguntas e respostas ao bom e velho estilo Show do Milhão. A série Conta um Quiz Literário, com várias perguntas interativas sobre os escritores que você gosta, de terror, horror, literatura em geral, apresentada por mim mesmo lá no Insta. Então corre lá, Conta um Conto _Favaro, que você vai encontrar perguntas bem interativas, bem interessantes sobre a literatura do horror. E hoje nós vamos narrar para vocês aqui de Ambrose Bierce e não de Algernon Blackwood. Conta um Conto apresenta Luar sobre a Estrada. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Depoimento de Joel Hetman Jr. Eu sou o mais infeliz dos homens. Rico, respeitado e razoavelmente culto, de boa saúde e com muitas outras vantagens dessas que geralmente são valorizadas por quem as tem e dissimuladas pelos que delas são carentes. Chego a pensar que talvez pudesse ser menos infeliz se tais vantagens me tivessem sido negadas. Porque dessa forma o contraste entre minhas vidas, a exterior e interior, não me chamaria atenção todo o tempo de forma tão dolorosa. Ante a pressão de privações ou sendo obrigado a algum essoço, talvez eu pudesse às vezes esquecer o segredo sombrio que acaba frustrando as conjecturas às quais me obriga. Vejam, eu sou o filho único de Joel e Julia Hetman. Ele era um abastado cavalheiro rural, ela uma mulher bonita e realizada, pela qual ele nutria uma paixão que hoje sei que era permeada por ciúmes e devoção absoluta. A casa da família ficava a uns poucos quilômetros de Nashville, no Tennessee, e era uma construção grande, feita de forma irregular, sem nenhum valor arquitetônico especial, que ficava a uma certa distância da estrada, em meio a um parque de árvores e arbustos. Na época que agora descrevo, eu tinha 19 anos e estudava em Yale. Certo dia recebi um telegrama do meu pai, num tom de tamanha urgência que, atendendo ao seu pedido inexplicado, voltei imediatamente para casa. Na estação de trem em Nashville, fui esperado por um parente distante, que me explicou a razão pela qual fora chamado. Minha mãe tinha sido... a minha mãe tinha sido barbaramente assassinada. Por quê e por quem ninguém podia imaginar. Mas as circunstâncias eram as seguintes. Meu pai tinha ido a Nashville pensando em retornar na tarde seguinte. Algo o impedira de fechar o negócio pretendido e ele decidira antecipar a volta para aquela mesma noite, chegando pouco antes do amanhecer. Em seu depoimento ao juiz, ele contou que, estando sem chave e sem querer acordar os criados, decidiu, sem saber bem porquê, dar a volta até a porta dos fundos.
Ao virar uma das esquinas da casa, ouviu o ruído de uma porta sendo fechada devagar, e no escuro viu distintamente a figura de um homem, que em seguida desapareceu por entre as árvores do pátio. Uma rápida perseguição e uma breve busca pelo terreno, na crença de que se tratasse de um visitante de alguma das criadas, podemos dizer assim, provou-se infrutífera. E assim ele entrou pela porta destrancada e subiu as escadas rumo ao quarto de minha mãe. A porta estava aberta e caminhando no escuro, meu pai tropeçou e caiu sobre um objeto que estava largado no chão. Bem, vou poupar-me dos detalhes. Era o corpo de minha mãe, de minha pobre mãe, morta por estrangulamento, cometido por mãos humanas. Nada fora roubado da casa. Os criados não tinham escutado nada e, não fosse pelas terríveis marcas de dedos na garganta da morta, Deus do céu, como poderia esquecê-las? Não havia qualquer outra evidência do assassino. Abandonei os estudos e fiquei ao lado de meu pai, que naturalmente se transformara. Calmo e calado por natureza, estava agora mergulhado em um estado de tamanho desânimo que nada era capaz de prender sua atenção, embora ao mesmo tempo qualquer coisa, um ruído de passos, uma porta que se fechasse de repente, qualquer coisa fosse capaz de deixá-lo em imediato alerta. Ou poderíamos dizer apreensivo. E diante de qualquer pequena surpresa dos sentidos, ele se erguia de um salto, muitas vezes pálido, para em seguida mergulhar numa apatia melancólica ainda mais profunda do que antes. Eu imagino que estivesse vivendo o que se chama de colapso nervoso. Quanto a mim, eu era mais novo do que sou hoje, e isso fazia toda a diferença do mundo. A juventude é um bálsamo para qualquer ferida. Como me readaptei a viver naqueles campos encantadores. Desacostumado ao luto, não podia avaliar a dimensão da minha perda. Eu não tinha como medir a força daquele golpe. E certa noite, poucos meses depois do horrível acontecimento, meu pai e eu vínhamos da cidade a pé. A lua cheia surgira do horizonte a leste 3 horas antes. Os campos exibiam a imobilidade solene de uma noite de verão. Nossos passos e o ruído incessante dos grilos ao longe eram os únicos sons. As sombras negras das árvores de um lado e outro derramavam-se na estrada, e essa, onde não havia sombra, brilhava em seu branco fantasmagórico. Quando nos aproximávamos do portão de casa, cuja frente estava imersa em penumbra e na qual não havia qualquer luz acesa, meu pai parou de repente, apertando meu braço e exclamando, com a respiração entrecortada: "Deus, o que é isso?" Eu não ouvi nada, respondi. "Mas olhe, veja", disse ele com o dedo à altura do rosto, apontando para a estrada à nossa frente. E eu falei: "Não há nada ali. Vamos, pai, vamos entrar. Você não está bem." Ele soltara o meu braço e estava de pé, rígido e imóvel no meio da estrada iluminada com um olhar insano. Sob o luar, seu rosto exibia uma palidez e uma fixidez inexpressiva que me afligiram. Toquei devagar em seu braço, mas ele parecia ter esquecido que eu existia e logo começou a recuar, passo a passo, sem por um instante tirar os olhos daquilo que via ou pensava ver. Virei-me pronto para segui-lo, mas parei incerto. Eu não me lembro de ter sentido medo, exceto por um súbito arrepio que me percorreu, parecendo puramente físico. Foi como se um vento gelado houvesse tocado meu rosto, envolvendo-me o corpo da cabeça aos pés. Podia senti-lo eriçando os meus cabelos. E naquele instante, minha atenção foi desviada para a luz que se acendeu de repente numa das janelas, no andar superior da casa.
uma das criadas, acordada, sabe-se lá por que premonição misteriosa e maligna, obedecendo a um impulso que ela própria depois não saberia explicar, acabara de acender uma lâmpada. Quando me voltei para olhar meu pai, ele tinha desaparecido. E ao longo de todos os anos que se passaram desde então, nenhum sinal do seu destino tocou o mundo real, vindo das profundezas do desconhecido. Capítulo 2. Depois de Caspar Gretton. Hoje disse que estou vivo. Amanhã restará aqui nesta sala o invólucro de um barro morto do que um dia fui. Se alguém porventura erguer o pano e descobrir a face dessa desagradável carcaça, irá fazê-lo por mera curiosidade mórbida. Alguns, sem dúvida, irão mais longe e perguntarão: quem foi ele? Neste relato darei a única resposta que sou capaz de dar: Caspar Gretton. Claro que isso deverá ser suficiente. Tal nome serviu às minhas mínimas necessidades por mais de 20 anos, dessa vida cuja duração eu desconheço. Na verdade, fui eu mesmo que me dei este nome, mas na falta de outro tinha o direito de fazê-lo. Neste mundo todos precisam de um nome. Isso evita confusões, mesmo que não estabeleça uma identidade. Alguns, contudo, são conhecidos apenas por números, que também me parecem distinções inadequadas. Certo dia, por exemplo, eu caminhava pela rua de uma cidade muito longe daqui, quando encontrei 2 homens de uniforme, um dos quais, vacilando e olhando para o meu rosto de forma curiosa, disse ao companheiro: "Ah, aquele homem se parece com o 767. Algo naquele número me soou familiar e terrível. 767, 767. E movido por um impulso incontrolável, atravessei a rua e saí correndo, só parando quando, completamente exausto, cheguei a uma trilha no campo. E nunca mais esqueci aquele número. E ele sempre volta à minha mente em meio a uma algaravia de obscenidades. Há explosões de riso cruel, ao som surdo de portas de ferro se fechando. E por isso digo que um nome, mesmo que dado por nós mesmos, ainda é melhor do que um número. Nos registros do cemitério, em breve, eu terei os 2. Quanta opulência, não acham? Àquele que encontrar estes escritos pedirei um pouco de consideração. Não é a história da minha vida. O conhecimento para escrevê-la me foi negado. É apenas um registro de lembranças fragmentadas e aparentemente secretas, algumas claras e vívidas, como contas brilhantes de um colar, outras remotas e estranhas, recobertas pelo véu do carmim dos sonhos, intercaladas por espaços em branco, vazios, fogueiras de bruxas brilhando ainda, vermelhas em grande desolação. Estando no limiar da eternidade, volto-me para um último olhar sobre o caminho que eu trilhei e vejo 20 anos de pegadas bem delineadas, as impressões de pés sujos de sangue. Atravessam um caminho de pobreza e dor, de solidão e incertezas, como de alguém tropeçando ante um imenso fardo, remoto, inóspito, melancólico, lento. A profecia do poeta era eu. Que admirável! O quão terrivelmente admirável! Voltando ao início dessa via dolorosa, esse épico do sofrimento com episódios de pecado, já não vejo nada com clareza. Tudo está envolto em névoa. Eu só sei que a trilha se estende por apenas 20 anos. E contudo, eu sou um homem velho. Ninguém se lembra do próprio nascimento, é claro. É preciso que alguém nos conte sobre ele. Mas comigo foi diferente.
A vida se fez para mim quando eu já era um homem adulto, ofertando-me todas as minhas faculdades e poderes. De uma existência prévia eu nada sei, havendo em tudo vagas sugestões de que tanto pode ser memória quanto sonho. Eu sei apenas que a minha primeira consciência foi a de maturidade, em corpo e espírito. Consciência esta que foi aceita sem surpresa ou conjecturas. Simplesmente dei por mim caminhando numa floresta, maltrapilho, descalço, horrivelmente cansado e faminto. Vendo uma casa de fazenda, aproximei-me e pedi comida que me foi dada por alguém que perguntou o meu nome. E eu não sabia. Embora soubesse que todos têm nome, isso eu sei. Sem saber o que fazer, retirei-me e, como a noite caía, deitei-me na floresta e adormeci. No dia seguinte cheguei a uma grande cidade, cujo nome omitirei. Tampouco relatarei os outros acontecimentos dessa vida que agora está por acabar-se. Uma vida errante, sempre e em toda parte assombrada pela sensação arrasadora de um crime provocado por um erro e de um terror provocado por um crime. Vejamos se eu consigo reduzir tudo a essa narrativa. Vejam. Parece que um dia vivi perto de uma grande cidade, onde fui um próspero fazendeiro, casado com uma mulher que amava, mas na qual não confiava. Tínhamos, às vezes, me parece, um filho, um jovem brilhante e promissor. Ele é quase sempre uma lembrança vaga, nunca bem delineada. Quase todo o tempo fora do quadro da coisa. E numa noite infeliz, decidi testar a fidelidade da minha mulher e, de uma maneira vulgar, um lugar comum, conhecido de todos que estão acostumados à literatura de fatos e ficção, fui para a cidade e disse para ela que só voltaria no dia seguinte. Mas voltei à noite, antes do amanhecer, e fui para os fundos da casa, com a intenção de entrar por uma porta que eu mesmo tinha preparado de forma que parecesse estar trancada, sem na verdade o estar. Quando me aproximava, ouvi um ruído leve de uma porta se abrindo e se fechando, e logo em seguida ouvi um homem esgueirar-se e desaparecer na escuridão. Cheio de ódio, é claro, corri atrás dele, mas ele esvaneceu-se sem que eu pudesse saber quem era. E hoje eu não consigo sequer ter certeza de que era de fato um ser humano. Eu estava louco de raiva, estava com ciúme, cego, bestial, movido pelas paixões mais baixas de um homem insultado. Entrei na casa e disparei escada acima para o quarto da minha mulher. Estava fechado, mas como eu também adulterara aquela tranca, entrei com facilidade e apesar da escuridão total, logo cheguei à cabeceira dela. Apalpando a cama com as mãos, vi que, embora em desalinho, estava vazia. Ela está lá embaixo, pensei, e apavorada com a minha chegada, escapou de mim pelo corredor escuro, pensei. Disposto a segui-la, virei-me para sair do quarto, mas acabei saindo na direção errada, ou na direção certa, e o meu pé esbarrou nela, agachada num canto da parede. No mesmo instante, minhas mãos apertavam sua garganta, de onde saiu um grito abafado, e meus joelhos prensavam-lhe o corpo que se debatia, e ali no escuro, sem uma palavra de acusação, eu a matei, estrangulando-a. Bem, aqui termina o sonho. Relatei-o no tempo passado, mas o presente teria sido mais apropriado, porque sempre e sempre essa tragédia sombria é reencenada na minha mente. Sempre e sempre. Eu traço o plano, eu sofro com a confirmação, eu corrijo o erro. E então tudo é vazio. E depois é a chuva batendo contra as vidraças sombrias, ou a neve caindo sobre as minhas poucas roupas.
as rodas chocando-se contra as pedras das ruas esquálidas onde jaz a minha vida, na pobreza e na miséria. E se em algum momento há sol, eu não consigo me lembrar. E se há pássaros, não os ouço cantar. Mas há um outro sonho, outra visão da noite. Estou por entre as sombras de uma estrada iluminada pela luz do luar. Tenho a consciência de uma outra presença, mas eu não sei ao certo quem é. E na sombra de uma imensa casa, vejo o brilho de uma veste branca. Em seguida, a figura de uma mulher que surge à minha frente na estrada. É a minha esposa que eu matei, é a minha esposa. Vejo a morte em seu rosto. Há marcas na sua garganta. Os olhos estão fixos nos meus com infinita gravidade. Mas não há reprovação, nem ódio ou ameaça, nem nada tão medonho quanto o simples reconhecimento. E diante dessa horrível aparição, eu fujo, aterrorizado. Um terror que eu sinto até hoje ao escrever estas linhas. Já não posso encontrar as palavras certas. Vejam, elas... Bem, agora estou calmo. Na verdade, nada mais eu tenho a dizer. O incidente acaba onde começou, na escuridão e na incerteza. Sim, eu recuperei meu autocontrole. Eu sou novamente senhor do meu espírito, mas isso não é uma trégua. É apenas outro estágio, outra fase da minha expiação. A minha pena, constante em quantidade, é mutável em qualidade. E uma das suas variantes é quando me sinto tranquilo. Afinal de contas, é uma condenação perpétua. Inferno em vida. É uma pena tola. O réu é quem escolhe a duração da sua pena. A minha se encerra hoje. E a todos vocês, desejo a paz que eu nunca tive. Capítulo 3. Depoimento da afinada Julia Hetman, através do médium Burroughs. Eu me deitara cedo, mergulhando imediatamente num sonho tranquilo, do qual fui despertada por uma sensação indefinível de perigo, a qual, creio, é uma experiência comum naquela outra vida anterior. Tinha certeza de que aquele medo era sem motivo, mas ainda assim continuava sentindo-o. O meu marido, Joel Hetman, estava fora. Os criados dormiam em outra parte da casa, mas tudo isso era costumeiro e nunca me afligira. Contudo, aquele estranho terror foi crescendo dentro de mim, de forma tão insuportável que acabei vencendo a relutância em me mover e afinal levantei-me, acendendo a lâmpada na cabeceira da cama. Mas ao contrário do que eu esperava, não senti qualquer alívio. A luz pareceu, na verdade, aumentar o perigo, pois eu concluí que ela brilharia através da fresta da porta, denunciando-me para qualquer presença maligna que estivesse escondida do lado de fora. Vocês que ainda são carne, vocês estão sujeitos aos horrores da imaginação. Pensem que medo monstruoso não era aquele que buscava na escuridão um pouco de segurança contra os seres malévolos da noite. É como se trancar em algum lugar com um inimigo invisível. É a estratégia do desespero. Apagando a lâmpada, cobri-me até a cabeça com as cobertas e ali fiquei, tremendo em silêncio, incapaz de gritar, sem ao menos lembrar-me de rezar. Nesse estado lastimável, devo ter permanecido por aquilo que vocês chamam de horas. Para nós, as horas não existem. O tempo não existe. E finalmente lá estava, o som leve e regular de passos nas escadas. Eram passos lentos, hesitantes, incertos, como os de algo que não conhecesse o caminho. Para minha mente atormentada, isso foi ainda mais aterrorizante. Como a aproximação de um ser maligno, cego, irracional, diante do qual não haveria apelação. Cheguei a pensar que deveria ter deixado a lâmpada do corredor acesa. Aqueles passos titubeantes provavam que a criatura era um monstro da noite.
E era um pensamento tão tolo e incoerente quanto o pavor que antes a luz própria me infundira. Mas o que fazer? O medo não raciocina. O medo é insano. A prova funesta de que ele carrega e os conselhos covardes que sussurra são inenarráveis. Sabemos bem tudo isso, nós que já atravessamos o umbral do terror, nós que vagamos nas sombras eternas em meio às cenas de nossas vidas prévias, nós invisíveis até para nós mesmos, invisíveis uns para os outros, escondendo-nos em lugares solitários, desamparados, tentando falar com nossos entes queridos, porém mudos, e sentindo diante deles o mesmo pavor que eles diante de nós. Às vezes esse impedimento é afastado, a lei suspensa, e através do poder imortal do amor ou do ódio, nós quebramos o encanto. Nós somos então vistos por aqueles que gostaríamos de alertar, de consolar ou de punir. Que aparência temos para eles não sabemos. Sabemos apenas que aterrorizamos mesmo aqueles que mais queremos confortar e a quem mais rogamos por ternura e compaixão. Perdoem-me, eu lhes peço, essa digressão inconsequente de alguém que um dia foi mulher. Vocês que nos consultam através desses meios imperfeitos não podem compreender. Fazem perguntas tolas sobre coisas desconhecidas, esquecidas. Quase tudo o que sabemos e que poderíamos dividir com vocês não significa nada no seu mundo. Devemos comunicarmos por meio de uma inteligência gaguejante dentro da pequena fração de nossa linguagem que vocês são capazes de falar. Vocês pensam que somos de outro mundo? Não conhecemos qualquer outro mundo que não o seu. Embora para nós já não haja sol, nem calor, nem música, nem riso, nem o canto dos pássaros, nem qualquer forma de companhia. Deus, o que é ser um espectro? O que é ser um espectro rastejando e tremendo num mundo distorcido? Uma presa do medo e do desespero. Não foi de medo que eu morri. Fosse o que fosse, aquilo foi embora. Ouvi quando desceu as escadas correndo, pelo que me pareceu como se ele próprio também estivesse com medo. E então levantei-me para pedir ajuda. Mal alcançara com as mãos trêmulas a maçaneta da porta, quando, Deus do céu, eu percebi que ele voltava. Agora seus passos subindo as escadas eram rápidos, pesados, seguros, faziam toda a casa estremecer. Corri para um canto da parede e agachei-me no chão. Tentei rezar, tentei gritar o nome do meu querido marido, e então ouvi a porta se abrir com um estrondo. Houve um intervalo de inconsciência e quando voltei a mim, senti a pressão que se fechava sobre minha garganta, estrangulando-me. Senti meus braços lutando em vão contra alguma coisa que me sobrepujava. Senti minha língua esgueirando-se por entre os dentes. E então eu fiz a travessia rumo a esta vida. E não, eu não tenho conhecimento do que era aquilo. A soma do que sabíamos no momento da morte é a medida do que saberemos depois, a respeito de tudo o que aconteceu antes. Desta existência sabemos muitas coisas, mas poucas luzes recaem sobre as páginas daquela outra vida. É na memória que está escrito tudo aquilo que seremos capazes de ler. E não há aqui colinas da verdade debruçando-se sobre os domínios onde reina a dúvida. Continuamos lutando no Vale das Sombras, escondidos em suas paragens desoladas, perscrutando através dos espinheiros e da mata seus loucos, malignos habitantes. Como poderíamos saber mais sobre aquele passado que se esbate? O que relatarei agora aconteceu certa noite.
Sabemos que é noite, porque é quando vocês voltam para suas casas e nós podemos sair de nossos esconderijos, vagando sem medo por cenários onde um dia vivemos. Espiamos através das janelas e chegamos mesmo a entrar para olharmos enquanto vocês dormem. Por muito tempo vaguei em torno da casa onde um dia fui cruelmente transformada nisso que eu sou hoje. É o que fazemos com os lugares onde permanecem aqueles que amamos ou odiamos. Em vão, eu buscava uma forma de manifestação, uma maneira de fazer com que meu marido e meu filho compreendessem que eu continuava a existir, a sentir um amor imenso e também um enorme pesar. Mas sempre, se estavam dormindo, acordavam. Ou se em meu desespero eu ousava aproximar-me deles quando despertos, tornavam para mim os olhos terríveis dos vivos, assustando-me com aqueles olhares e desviando-me dos meus propósitos. E naquela noite eu os procurava em vão, ao mesmo tempo temendo encontrá-los. Não estavam em parte alguma da casa, nem no pátio iluminado pela luz da lua, porque embora o sol para nós esteja para sempre perdido, a lua, cheia ou tênue, nos é visível. Às vezes brilha à noite, às vezes de dia, mas sempre surge e se põe, como naquela outra vida era. Saí do pátio e, sob a luz esbranquiçada, segui pela estrada silenciosa, sentindo-me triste e cansada. E de repente, ouvi a voz do meu pobre marido em exclamações de espanto, junto com a do meu filho, tentando acalmá-lo ou dissuadi-lo. E lá, em meio às sombras das árvores, lá estavam eles, próximos, tão próximos, seus rostos voltados em minha direção, os olhos do pai fixos nos meus. Ele me via, finalmente ele podia me ver. E consciente disso, meu terror desapareceu como num sonho cruel. O encanto mortal estava quebrado. O amor vencera a lei. Louca de alegria, gritei. Eu devo ter gritado. Ele me vê, ele vai compreender. E então, tentando controlar-me, saí em sua direção sorrindo, consciente de minha própria beleza, oferecendo-me aos seus braços a fim de confortá-lo com o meu carinho, de segurar a mão do meu filho e dizer as palavras que restabeleceriam os velhos laços entre os vivos e entre os mortos. Mas ai de mim! O rosto do meu marido empalideceu de medo e seus olhos pareciam os de um animal acuado. Virou-me as costas enquanto eu corria e acabou desaparecendo na floresta. E que destino ele tomou? Não me foi revelado. Quanto ao meu pobre filho, duplamente desolado, nunca pude fazer com que sentisse a minha presença. E em breve, ele também deverá atravessar a fronteira rumo a esta vida invisível. E então... eu o terei perdido para sempre. E agora com vocês... Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Muito bem. Aqui no Não Me Mate, eu sou apenas o narrador. A gente tem uma sofisticação aqui no que diz respeito ao tipo de narrador. Nós temos 3 narradores diferentes. Não era algo assim, nossa, que moderno, que coisa nova, nunca vi isso na vida. Mas também não era tão corriqueiro como hoje, né? Então há sim uma sofisticação aqui do filho, do pai e da mãe. São 3 depoimentos, né? O filho, ele conta que a mãe foi brutalmente assassinada e ele teve que voltar, né? Ele estava estudando fora. E o pai se tornou triste, né? Desanimado, depressivo, até que um dia, os dois andando pela floresta, o pai vê algo que o filho absolutamente não vê.
e o pai enlouquece e sai correndo e ele nunca mais viu o pai. Ok? Esse primeiro diálogo aí, né? Primeira narrativa do filho. A segunda narrativa é do pai, que confessa ter muito ciúme e que tivesse sido ele mesmo que havia matado a esposa, ok? Embora ele tenha visto essa visão saindo da casa, né? Essa pessoa saindo da casa, e aí ele foi lá e estrangulou a mulher. E depois, primeiro ele diz que na verdade ele não se lembra de nada, que ele é um velho, mas que as lembranças dele têm no máximo 20 anos. Que ele acordou na estrada, no meio da floresta, na verdade, pediu ajuda numa fazenda próxima, onde ele se alimentou e foi para uma cidade grande. E aí ele tem sonhos, e nesse sonho ele vê o assassinato, ele admite ter assassinado a esposa de que ele não confiava. Ele fala do filho, né, que ainda que esse filho apareça de uma maneira muito subliminar, muito subjetiva, né, em meio a nuvens, né, ali, e fala dessa aparição no meio da floresta, e aí ele não lembra de mais nada, né? Então tudo que ele lembra é de sonhos. E a terceira, que é o depoimento da mãe, ok? E ela conta exatamente o que ocorreu da Julia Hetman, né? Que ela fala que ela é um fantasma, né? Que ela não vê os outros e os outros não veem ela, né? Os outros fantasmas, mas que ela vive no mundo que a gente vive e que às vezes ela consegue quebrar a lei, né? A lei aí por medo ela fala em 3 ocasiões, né? Ou pelo amor, ou para punir alguém, né? Pela vingança, né? Então, nesse momento ela consegue aparecer, né? Ou pelo amor, ou pelo ódio, ou para alertar, para consolar ou para punir, né? Que aí ela não sabe também que aparência ela tem para eles, para os que estão vivos ainda, né? Mas sabe que é um negócio aí que quando ela apareceu para o marido para falar que está tudo bem, já que ela não acredita que foi o marido que a matou, ela explica, né, que não ficou muito claro para mim como é que se deu essa morte, porque o que a gente sabia quando morreu foi o que a gente ficou sabendo. A gente não se abre um leque de consciência, de onipotência, né? Fala, não rola. Isso a gente só leva o que a gente sabia até o momento da morte. E aí ela fala, agora sim, eu estou esperando meu filho que vai morrer e eu vou perder, né? Eu vou ter perdido ele para sempre, porque justamente, conforme ela explica, quando os 2 espíritos estão mortos, um não vê o outro e um não se vê também. Achei assim complexo, por ser um conto curto, bem complexo, com uma vasta gama de informações aí do mundo dos mortos, e eu achei assim muito rico, um conto riquíssimo, e eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueça, agora que está acabando o conto, de fazer seguir lá no Insta, né? Porque lá eu vou fazer os quiz literários diários. Todo dia vai ter um quiz novo sobre algum escritor que você gosta. Então, quero que você comente aqui o que achou, para eu ter uma noção se é mais ou menos parecido com isso que eu falei, ou não, tá bom? Um grande abraço, eu tô lá no Insta, conta um conto _Favaro. Até a próxima.